Olá pessoal, muito bom dia, bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo desta série de Física 1, né? Com exercícios do capítulo 2 do livro do Moisés, né? O livro do curso de Física Básica do Moisés. Estamos falando aqui sobre movimento em uma dimensão e vamos dar sequência aqui agora a questão número 11, né? Estamos na questão número 11, vamos ver o que diz. Você quer treinar para malabarista, mantendo duas bolas no ar e suspendendo-as até uma altura máxima de 2 metros. De quanto em quanto tempo e com que velocidade tem que mandar as bolas para cima. Tá? Então vamos desenhar aqui, né, essa situação. Então nós temos uma bola sendo arremessada com uma certa velocidade, certo? Uma certa velocidade V0. Essa bola, a ideia é levá-la até o ar, até para cima, numa altura de 2 metros, e depois ela retorna, né? Aqui vamos colocar uma altura de 2 metros, uma altura máxima de 2 metros, e no fim ela retorna, né, à altura da posição inicial. Como a gente quer manter duas bolas no ar, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que lançar a segunda bola no instante em que a primeira estiver aqui em cima, certo? Porque a metade do tempo que ela vai usar, aliás, o tempo que ela vai usar para chegar até aqui em cima vai ser a metade do tempo do percurso total. Então, quando ela estiver aqui em cima e começar a descer, é o momento que eu tenho que lançar a segunda bola para que, nesse intervalo de tempo, né, duas bolas estejam no ar, certo? Então, eu tenho que calcular qual é esse tempo aqui, né? O tempo que essa bolinha vai chegar até aqui em cima. Tudo bem? Então vamos ver quais são essas equações. Isso daqui é um movimento uniformemente variado, em que a aceleração, no caso, é a aceleração da gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Certo? Essas são algumas das informações que a gente tem. Vamos usar as equações gerais, né? Então, as equações básicas aqui. Então, x igual x0 mais v0t mais at quadrado sobre 2 e v igual v0 mais at, né? São as funções horárias gerais aqui, né, de um movimento com aceleração constante, as funções horárias da posição e da velocidade, certo? O que eu quero aqui é o seguinte, então vamos substituir, né, essa expressão aqui da velocidade, vamos substituir os valores que a gente tem. A gente sabe que aqui em cima, nesse instante de tempo, aqui em cima, a velocidade da bolinha é zero, né? Então eu tenho que ver que a velocidade zero é igual a V0 menos GT, certo? Então eu sei que aqui o menos é porque a aceleração está indo contrária ao movimento. Então, nesse intervalo aqui, o intuito é ela diminuir de velocidade. Então, ela vai diminuir de velocidade até chegar à velocidade zero. Eu quero calcular exatamente esse momento. Então, eu sei que a velocidade V0 é igual a G vezes T, vezes esse tempo aqui. E aí eu posso substituir nessa expressão para a posição, né? Eu posso considerar que aqui embaixo, né, a bolinha está partindo da origem, então meu x0 é igual a zero, e aí eu substituo esses valores. Então eu tenho que x é igual o v0 está aqui, substituo, né, gt vezes o próprio tempo, menos gt quadrado sobre 2, né? Então x vai ser igual a gt quadrado menos gt quadrado sobre 2, que é igual a gt quadrado sobre 2, certo? E isso daqui, esse x qual é? Esse x é de 2 metros, que é a altura máxima que ele está indo, tá? Então, gt quadrado sobre 2 tem que ser igual a 2 metros. Aí é só substituir, né? Então, nós temos que t ao quadrado é igual a 4 sobre G, portanto, T é igual a 2 sobre
raiz de g. E aí eu vou substituir os valores, né? Então, t é igual a 2 sobre raiz de 9,8 metros por segundo. Vamos fazer a conta? Fazendo a conta, isso daqui vai me dar aproximadamente 0,64 segundos, né? É o tempo que essa bolinha leva para chegar até 2 metros de altura. Beleza? E é também o tempo, né, o intervalo de tempo que eu preciso arremessar, continuar arremessando as bolinhas para que duas sejam mantidas no ar. E daí eu posso substituir esse valor aqui para calcular a velocidade inicial. Então, V0 substituo nessa expressão aqui. V0 é igual a G vezes esse tempo, G vezes T, que é igual a 9,8 vezes 0,64. Vamos fazer essa conta? Fazendo a conta, a gente tem que a velocidade inicial tem que ser 6,26 metros por segundo. Tudo bem? Então, tá aqui, questão número 11, tranquilinha, né? Resolvida. Vamos lá, questão 12 diz o seguinte: um método possível para medir a aceleração da gravidade G consiste em lançar uma bolinha para cima num tubo onde se faz vácuo e medir com precisão os instantes T1 e T2 de passagem, na subida e descida respectivamente, por uma altura Z conhecida a partir do instante de lançamento. Mostre que G é igual a 2Z sobre T1, T2. Certo? Então, é mais uma questão que a gente precisa demonstrar alguma coisa. Então, qual que é a situação que a gente tem? A gente tem um tubo aqui, certo? Essa bolinha, vamos representar a bolinha aqui. A bolinha está sendo lançada para cima com uma certa velocidade, tá? Ela vai subir até certo ponto, chega com velocidade zero até aqui em cima, e depois daqui de cima ela retorna, né, à posição inicial, retorna ao ponto inicial. E nesse trajeto, né, nesse meio tempo, ela vai passar por uma altura conhecida Z, certo? E então, aqui o que ele está sendo medido é o tempo, o instante em que essa bolinha passa na subida e na descida, passa por esse ponto Z. Então, nós temos o T1 aqui e o T2 aqui, certo? Um instante que ele passa por Z na subida, o instante que ele passa por Z na descida. Ok? Então essa é a situação e ele quer que demonstre que a aceleração da gravidade é dada por essa expressão aqui. Ok? Como esse movimento ele é a todo instante uniformemente acelerado, então nós temos uma aceleração constante, né, nesse sentido, dada por G, é a aceleração que a gente quer encontrar. Certo? Vamos só colocar aqui, né, como eixo de orientação, nós temos aqui, vamos colocar x, né, só para dar uma orientada, só para dizer que a aceleração nesse caso, tanto na subida quanto na descida, a aceleração ela vai ser negativa, certo? Em relação a esse referencial. E nós temos aqui a equação geral, a função horária da posição, né, nesse tipo de movimento, é a conhecida x0 mais v0t mais at quadrado sobre 2, certo? A gente pode substituir esses valores, então eu posso assumir que essa bolinha esteja partindo da origem, então meu x0 vai embora. O x, a posição que eu quero encontrar, que eu tenho, é essa posição z, né? Então vamos ver qual é esse instante T1 e T2 em que a bolinha está atravessando essa posição, né? Então nós temos que Z vai ser igual a V0 T1 menos G T1 ao quadrado sobre 2, ok? Então esse daqui é o movimento na subida. É a descrição do movimento na subida. E a mesma posição vai ser encontrada na descida também em um certo instante T2. Então nós temos aqui a velocidade, uma certa velocidade, T2, menos GT2 ao quadrado sobre 2. Certo? Lembrando que esse V0 aqui é a velocidade inicial
com que a bolinha foi lançada em primeiro lugar, certo? Não é a partir desse segundo momento, não. Isso aqui eu estou descrevendo, né, o movimento de descida, né, a parte do movimento que corresponde à descida, mas esse instante, a velocidade V0 aqui corresponde a esta velocidade que ele lançou, né, no instante inicial de todo esse movimento. Então, se a gente reparar, a gente vai ver que a mesma posição, a posição Z, ela está relacionando essas duas expressões, tá? Então, eu posso colocar essas duas expressões aqui e igualar. Então, eu sei que V0, T1 menos G, T1 ao quadrado sobre 2 é igual a V0, T2 menos G, T2 ao quadrado sobre 2. Concorda comigo? Porque essas duas expressões correspondem a Z, que por sua vez é a mesma posição. Tá? Então essas expressões são iguais, elas se igualam. Ok? Daí a gente aplicar a álgebra, né, para a gente tentar estabelecer alguma relação com isso aqui. Vamos ver? Bom, a variável que eu tenho sobrando aqui é a variável V0, então eu vou tentar isolar, vou tentar resolver essa equação para V0. Então vamos passar tudo que tem com V0 para um lado, o restante para o outro. Então a gente tem V0, T1, passa esse aqui para cá, menos V0, T2, é igual, passa esse aqui para lá, G, T1 ao quadrado sobre 2, menos G, T2 ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Então, passamos. Vamos colocar algumas coisas em evidência aqui. Então, nós temos V0, T1 menos T2 é igual. Aqui eu posso colocar G sobre 2 em evidência, T1 ao quadrado menos T2 ao quadrado. Ok? Tudo bem? E se a gente observar esse termo aqui, né? Esse termo aqui ele pode ser fatorado, né? De que maneira? Né? Se a gente lembrar das regrinhas de fatoração, vamos colocar de novo T1 menos T2 aqui, a gente vê que G sobre 2, a gente vê que isso daqui é T1 menos T2 vezes T1 mais T2, certo? É a fatoração dessa expressão aqui. Se a gente aplicar a distributiva, fica T1 ao quadrado, T2 com T2 menos T2 ao quadrado, né? E esses termos intermediários, eles acabam se subtraindo um com o outro. Beleza? Aí eu posso simplificar simplesmente cortando isso aqui, né? Eu tenho isso daqui de um lado, tenho isso aqui do outro, corta. Então eu sei que V0 vai ser igual a G, T1 mais T2 sobre 2. Ok? E daí eu posso substituir esse valor de V0 em alguma dessas expressões aqui, né? Posso substituir isso daqui, vamos substituir nessa primeira, né? Então, Z da subida. O V0, vamos lá, G, T1 mais T2 sobre 2, vezes T1 menos G, T1 ao quadrado sobre 2. E aí a gente desenvolve, né? Vamos desenvolver isso aqui. Né? Aplicando a distributiva aqui, vamos separar essas expressões. Nós temos G, T1 sobre 2 vezes o T1 que está aqui. Então, estou aplicando a distributiva. Fica T1 ao quadrado. Aplico a distributiva aqui também. Fica mais G, T1, T2 sobre 2, certo? Menos G, T1 ao quadrado sobre 2. Tudo bem? E reparem, agora eu posso cortar esse termo com esse termo. A gente fica com Z é igual a G, T1, T2 sobre 2. Certo? Como que eu quero encontrar a aceleração da gravidade, eu posso isolar G de um lado e passar o restante para o outro. Então fica G igual a 2, passo esse 2 para lá multiplicando, 2Z sobre T1, T2, que é a expressão, né, que ele quer que a gente demonstre. Certo? Então, está aqui resolvido, demonstrado
né, por meio de uma álgebrazinha até que relativamente tranquila. Tudo bem? Então, questão 12 também resolvida. E aí na questão 13 a gente tem uma questão que vai utilizar justamente a dedução que a gente obteve da questão anterior. Então vamos ver? Uma bola de vôlei impelida verticalmente para cima, a partir de um ponto próximo do chão, passa pela altura da rede 0,3 segundos depois, subindo, e volta a passar por ela, descendo, 1,7 segundos depois do arremesso. Qual a velocidade inicial da bola, até que altura máxima ela sobe e qual a altura da rede. Certo? Reparem que a gente tem a mesma situação. Nós temos uma bolinha sendo lançada para cima, ela passa pela mesma posição, no caso aqui a altura da rede, né? Em dois instantes de tempo diferentes, um na subida, um na descida, certo? Então, né, é a mesma situação da questão anterior. Vamos utilizar o que a gente sabe da questão anterior, tá? Então, olha só, o que eu sei da questão anterior é que a minha velocidade, o meu V0, é igual a G, T1 mais T2 sobre 2, certo? Então, eu posso usar essa informação justamente aqui. O meu V0 é igual a G, T1 mais T2, tudo isso dividido por 2, né? Posso já direto substituir os valores, né? Então nós temos, vamos colocar aqui, a aceleração da gravidade 9,8 vezes, quais são os instantes? 0,3 mais 1,7. Né? Aqui está em metros por segundo ao quadrado, aqui está em segundo, então vai me dar o metros por segundo da velocidade. Então não temos problema com unidades. Vamos fazer essas contas aqui, vamos simplificar. 9,8, 0,3 mais 1,7 dá 2, né? Dividido por 2, corta, então sobra 9,8 metros por segundo, é a velocidade inicial que essa bola de vôlei tem que ser lançada. Tranquilo, né? Se a gente utiliza, né, a informação da questão anterior, fica bem fácil. Até que altura máxima ela sobe, né? Vamos lá, vamos fazer. Até que altura máxima ela sobe, a gente vai ter que usar aqui a expressão da função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. Lembrando que na altura máxima a velocidade é igual a zero, tá? Então isso daqui tem que ser igual a zero e eu quero calcular qual é o tempo, né? Qual que é o instante em que essa velocidade vai ser igual a zero. Então, nós temos aqui V0 menos GT, aqui o T máximo, né? Vamos colocar aqui T máximo é igual a zero. Tudo bem? Então, nós temos que GT máximo é igual a V0. Então, T máximo é igual a V0 dividido por G. Tudo bem? Como posso substituir aqui? V0, 9,8, G, 9,8, cancela. Então, o instante em que a bolinha vai ter velocidade zero, né? Ou seja, o instante em que ela vai estar na altura máxima, vai ser o instante 1 segundo após o arremesso. E daí, para calcular qual é essa altura, né, qual é essa posição, eu vou na posição horária. X é igual a x0 mais v0t mais at quadrado sobre 2. Substituo aqui, né? Então, x é o que eu quero encontrar. x0, posso assumir que ela saiu da origem, então cancela. v0, 9,8. O instante que eu quero encontrar é o instante 1 segundo. Menos a aceleração da gravidade, 9,8, 1 ao quadrado, sobre 2, certo? Fazendo essa conta, a gente tem 9,8 menos 9,8 sobre 2, isso vai ser igual a 4,9 metros. Então, essa daqui é a altura máxima, né, que a bolinha sobe.
E aí ele quer que a gente calcule qual é a altura da rede. Aqui, para calcular a altura da rede, também é tranquilo, é só a gente substituir, né, na função horária da posição, x igual, de novo, x0 mais v0t mais at quadrado sobre 2. A gente substitui nesta expressão o instante em que a bola passa, né, pela rede, pelo menos um deles, né, um dos instantes em que a bolinha passa pela rede. Então, nós temos que x é a altura que eu quero, isso aqui some, v0, 9,8. O instante em que a bola passa pela rede, podemos usar esse aqui, 0,3 segundos, menos 9,8, 0,3 ao quadrado, sobre 2, certo? Aí é fazer a conta, né? Fazendo essa conta, isso aqui vai dar aproximadamente 2,5 metros, certo? É a altura da rede, ok? Então, questão número 13 também resolvida. A gente fica por aqui nesse vídeo e espero vocês no próximo. Até mais.